Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Qual é a Diferença? Pois bem, no quadro Qual é a Diferença de hoje, nós vamos narrar a distinção entre o crime de assédio sexual e o crime de importunação sexual. Além disso, nós vamos fazer alguns comentários sobre um caso muito recente, que repercutiu bastante na mídia, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nessa semana, em dezembro do ano de 2020. Bom, é importante saber que tanto o assédio sexual quanto o crime de importunação sexual são crimes relativamente recentes na nossa legislação penal brasileira. Nosso Código Penal, ele data de 1940 na sua parte especial, pessoal, então é bastante antigo, mas em relação aos crimes sexuais, houve uma verdadeira reforma no ano de 2009, com a incorporação da Lei 2015. É uma lei que reformulou completamente os crimes sexuais e passou a intitular esses crimes como crimes contra a dignidade sexual da pessoa humana. Então, esses crimes ganharam uma conotação individual de proteção à incolumidade, à integridade sexual e também à liberdade sexual da pessoa humana. Antes, esses crimes eram intitulados crimes contra os costumes, ou seja, protegiam um bem jurídico coletivo, o que é bastante antiquado porque remetia à moral social, à moral sexual de uma sociedade e não à proteção do indivíduo em si mesmo. Então, hoje nós temos, a partir do título 6º da parte especial do nosso Código Penal, uma sistemática mais moderna relacionada aos crimes sexuais no Brasil. E antes disso, até antes da reforma de 2009, foi incorporado no nosso ordenamento o crime de assédio sexual, pela Lei 10.224, de 2001. O crime de assédio sexual ele consta do artigo 216-A do nosso Código Penal. Nós vamos colocar aqui artigo 216-A do Código Penal brasileiro, de 1940. E desde 2001, essa novidade já chamou bastante a atenção da doutrina penal, porque não existia nada nem parecido no nosso ordenamento. Assediar sexualmente alguém, pessoal, é constranger alguém com o intuito de obter um favorecimento, ou um proveito, ou uma vantagem sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerente a cargo, emprego ou função. A pena é de 1 a 2 anos de detenção e multa. Então vejam bem que é um crime que tem uma pena relativamente pequena e que diz constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou algum tipo de proveito ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua superioridade hierárquica inerente à condição de emprego, de cargo ou de função. Ou seja, o assédio sexual necessariamente é algo que acontece no âmbito de empresas, no âmbito laboral ou também no âmbito da administração pública. O assédio sexual, ele acontece também de cima para baixo, ou seja, hierarquicamente, ele está condicionado a que o autor do assédio sexual seja um superior hierárquico e a pessoa assediada seja subordinada hierarquicamente do ponto de vista funcional a quem está assediando. Também pode ser que essa superioridade venha de uma ascendência do autor em relação à sua vítima. Em relação à palavra ascendência, existe uma certa polêmica na doutrina que comenta os crimes contra a dignidade sexual, mas é no sentido de que haja algum tipo de poder sobre a vítima, do autor em relação a esta vítima, independentemente do sexo feminino, masculino, isso a lei não diferencia, mas é fato que quem assedia tem que estar numa condição de superioridade ou ascendência em relação ao assediado. E aí, embora haja uma certa polêmica, a doutrina admite que também entrem professores em relação aos seus alunos que têm essa ascendência, embora não sejam superiores hierárquicos do ponto de vista funcional laboral, mas estão num contexto laboral e têm essa ascendência sobre os alunos, né? Podem complicar a vida de um aluno, reprová-los, retê-los na série, numa pós-graduação, e que, portanto, embora não superiores hierárquicos, não sejam os professores patrões de seus alunos, nem os alunos empregados dos seus professores, certamente também poderia ser inserido aí no contexto do assédio sexual o professor em relação ao aluno, ou mesmo um treinador, né, de ginástica ou de algum esporte em relação àqueles competidores, àqueles atletas que estão sob o seu comando, porque eles também podem complicar muito a vida desses atletas, inclusive obstaculizar o seu progresso dentro da carreira esportiva. Então, nós temos aí que a palavra superioridade hierárquica vem diretamente do exercício de um cargo, né, funcional, que nós temos aí a superioridade do ponto de vista laboral, e a palavra ascendência de outros exemplos que nós acabamos de dar. Ou seja, assédio sexual só acontece nesse contexto laboral ou das escolas, né? O assédio sexual não acontece no meio da rua, pessoal, não acontece no transporte público, e isso não é assédio sexual por causa da delimitação que o próprio legislador penal brasileiro fez. E também é importante dizer que o assédio sexual implica num constranger e num importunar. Ele não implica
um toque, uma agressão maior, um constrangimento maior à dignidade sexual da vítima. Muitas vezes o assédio sexual se faz em palavras, em mensagens, numa carícia ou numa persistência, né, que o próprio tipo evoca, para que se obtenha, claramente, uma vantagem sexual do ofendido ou ofendida. Já o crime de importunação sexual é um crime diferente, é um crime novo. Ele entrou em vigor em 2018 pela Lei 3.718 de 2018 e incorporou o artigo 215-A ao Código Penal Brasileiro, ali vizinho do assédio sexual. E o que é a importunação sexual no nosso Código Penal e que passou a ser crime desde 2018? Importunação sexual significa praticar contra alguém e sem a sua anuência é um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. E tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Veja, uma pena bem maior do que o mero assédio sexual. Porque ali o sujeito vai praticar, sem a anuência da vítima, um ato libidinoso contra esta pessoa, sem a sua anuência, com o fim de satisfazer a sua libido. Vamos analisar isso então. Ou seja, implica ali, em primeiro lugar, um ato sexual, um ato lascivo, de maior monta que o assédio sexual. Então, é um toque furtivo nas nádegas, nos seios, nas partes pudendas da pessoa. Isso acontece muito no transporte público. Pode ser o fato que deu origem, inclusive, à Lei 3.718, que foi o caso de um sujeito que ejaculou no pescoço de uma menina dentro de um ônibus em plena Avenida Paulista. Isso aconteceu antes da entrada em vigor da lei, certamente não abarcou o caso, por causa do princípio da anterioridade dos delitos e das penas, mas certamente foi o caso que fez eclodir em razão de ser da Lei 3.718, que inseriu o artigo 215-A da importunação sexual no nosso Código Penal. Então, são atos, assim, inesperados praticados contra o corpo da vítima, como esse ato da ejaculação, ou toques furtivos sem a anuência da vítima, mas com um claro conteúdo sexual, já que o delito diz que é um ato libidinoso destinado à satisfação da lascívia própria ou de terceiro. E por isso mesmo, o crime tem uma pena bem maior, de 1 a 5 anos de reclusão. Bom, esse crime de importunação sexual, ele é uma novidade no ordenamento que se fazia extremamente necessária, já que nesse episódio da Avenida Paulista e outros mais, nós não tínhamos um meio termo, gente, entre uma mera importunação ao pudor, né, que era uma contravenção penal que inclusive já foi revogada, e o crime de estupro, do artigo 213 do Código Penal, que é bem mais grave, já que estuprar alguém implica constranger essa pessoa à prática de um ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Como o estupro do artigo 213 é um crime cometido com violência ou grave ameaça, e nós já falamos de estupro de vulnerável aqui no nosso canal, vou colocar o vídeo ao final aqui da nossa explanação, para vocês verem novamente no que consiste o estupro de vulnerável, é um crime hediondo, com penas altíssimas, e é um crime que tem que necessariamente passar pela violência ou grave ameaça contra pessoas maiores de 14 anos. Já em relação ao estupro de vulnerável, esse elemento da violência ou grave ameaça não se faz necessário, mas de qualquer maneira, se é um ato libidinoso praticado claramente contra a vontade da pessoa e há o elemento da violência ou grave ameaça, então nós estamos no âmbito do estupro e não mais da mera importunação sexual. Então nós temos uma gradação, não é, pessoal? Aquilo que não passa pela violência ou grave ameaça, mas surpreende e é praticado contra a vontade da vítima, certamente é uma importunação sexual. É uma agressão sexual, mas de menor monta, porque a maior agressão sexual que existe no nosso ordenamento jurídico, a maior violência sexual, certamente cabe ao crime de estupro. Então, nós tivemos esse crime intermediário, que foi muito bem colocado ali. E o assédio sexual, que é no contexto laboral com superioridade hierárquica ou ascendência sobre a vítima, ele fica num patamar menor, porque é uma importunação menor também, é um constrangimento menor, geralmente através de palavras, de gestos, mas sem o avanço da importunação sexual e muito menos sem a violência ou grave ameaça do estupro, certo? Então, diferenciados essas três hipóteses, nós vamos analisar brevemente o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora em dezembro de 2020, entre um deputado e uma deputada estaduais. Então, a deputada, ela foi tocada pelas costas, sem o seu consentimento, surpreendentemente, pelo seu colega de Câmara, um deputado estadual, que a tocou, inclusive, na cintura e no seu seio, sem a sua autorização, inclusive, de uma maneira surpreendente, um toque, uma carícia sexual dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ou seja, em pleno momento que estavam eles ali discutindo uma votação, não é? Então, ela não esperava que isso acontecesse e, certamente, foi um toque com uma conotação sexual, já que foi no seio da deputada. Na verdade, tudo isso evoca o machismo estrutural que está na base da nossa sociedade e pelo qual o deputado, que depois se desculpou, fazendo um discurso na Assembleia também, que ele não teve essa intenção sexual que faz parte do tipo.
Ora, mas na verdade isso vem, essa intenção que a gente chama de elemento subjetivo especial, que faz parte do crime de importunação sexual, vem dada não só pelo que está na cabeça do sujeito, mas como dizia Hans Welzel, né, numa obra dedicada ao sistema jurídico penal, que nós também tratamos na literatura penal aqui do nosso canal, isso é exteriorizado através dos gestos, dos meios, da maneira e o modo como é cometido o delito, né? Então, fosse tocar com carinho e tocasse no braço, no ombro, é uma coisa, mas tocar no seio da deputada, então aí nós já vemos que existe sim essa clara conotação sexual, isso independentemente da apuração dos fatos, porque nós não estamos aqui afirmando a culpabilidade ou inocência de ninguém, isso ainda vai ser apurado do ponto de vista tanto administrativo interno à Câmara, quanto do ponto de vista policial, da justiça, caso esse processo venha a ser instaurado. Então aqui o nosso objetivo é analisar o que aconteceu ali, foi importunação sexual ou assédio sexual? Com base nos conhecimentos que nós já temos, a diferença entre o assédio sexual do artigo 216A, que é um crime mais antigo, e o artigo 215A, que é a importunação sexual, nós adequamos esse comportamento ao crime de importunação sexual do artigo 215A, com penas mais severas, de 1 a 5 anos de reclusão, já que houve um toque claramente sexual, sem anuência e contra o corpo da ofendida e com o fim de satisfação da libido própria ou de terceiro. Na verdade, essa finalidade que eu queria comentar aqui antes de encerrar o nosso vídeo é outra polêmica da doutrina que comenta os crimes contra a dignidade sexual. Para muitos autores, acertadamente, essa finalidade ela tem que ser retirada do tipo penal, ela não precisa ser apurada para efeitos de tipicidade do comportamento. Porque é certo que o deputado vai alegar que sim, que tocou, que foi contra a anuência ou sem anuência, mas que não tinha essa finalidade. Então, muitos autores, como César Roberto Bittencourt e outros autores aqui, eu costumo me referir aqui nos crimes contra a dignidade sexual, eles retiram esse elemento justamente para não gerar essa confusão, independentemente da intenção do autor, pessoal. O que houve foi um toque claramente sexual que perturbou a ofendida, tanto que ela realmente repele o toque, ela imediatamente, ela se surpreende, como é o objetivo do tipo penal 215A, e se afasta, né, e evita, inclusive, que ele siga tocando, toca no ombro e tal, porque ela não queria aquilo, né, não foi dado seu consentimento, e o toque, ele é claramente sexual, na medida também que surpreende a ofendida, que não esperava que fosse tocada dessa maneira, né, em plena Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, esse elemento subjetivo especial, o ideal é que ele seja suprimido do tipo, que ele não seja requerido para efeito de análise e investigação dessas condutas, porque é algo que fica dentro da cabeça do sujeito, mas como dizia Welzel, também tem que se exteriorizar, a gente vê que se exterioriza pelo modo, pelo local em que houve toque, né? Mas que não é necessário modernamente nos crimes sexuais, já que a prova é um pouco difícil, né? E ele é requerido para tipicidade subjetiva, ou seja, elemento subjetivo especial, e nós temos que trazer isso para o âmbito do tipo objetivo, ou seja, do bem jurídico ofendido. O que aconteceu ali foi um toque que surpreendeu a deputada, um toque claramente sexual praticado contra o seu corpo e sem a sua anuência, e que certamente ofendeu o bem jurídico dignidade sexual, que nós falamos no início do vídeo. Então, claro que tudo isso tipifica, do ponto de vista objetivo, o delito do artigo 215A, importunação sexual, sem sombra de dúvidas, ok? Bom, esse foi o nosso quadro Qual é a diferença de hoje entre os crimes de assédio sexual e importunação sexual. Espero que vocês tenham gostado. Então é importante dizer que assédio sexual não acontece no metrô, não acontece dentro de casa ou pelas ruas. O crime correto é importunação sexual. E voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.